Salve Maria Santíssima, sejam bem-vindos ao terceiro dia da segunda semana da consagração à Nossa Senhora. Que Nossa Senhora passe à frente, Nossa Senhora cuide de você nesse dia. E hoje a gente vai meditar sobre a humildade de Maria. Eu vou me utilizar aqui de um texto de São João Eudes, no Magnífica, que ele está meditando sobre o Magnífica, e ele medita a respeito da parte em que ela diz que Deus olhou para a humildade de sua serva. Então ele diz o seguinte: lançou os olhos sobre a humildade de sua serva, que foi o que Maria diz. Qual é essa humildade de que fala a bem-aventurada Virgem? A esse respeito, não são unânimes os pensamentos dos santos doutores. Dizem alguns que entre todas as virtudes, a humildade é a única que não se contempla e não se conhece a si mesmo, pois o que se julga humilde é soberbo. Razão pela qual, ao dizer a bem-aventurada Virgem que Deus olhou a sua humildade, ela não se refere à virtude da humildade, mas à sua baixeza e à abjeção. Há duas espécies de humildade, diz São Bernardo. A primeira é a filha da verdade, é fria e sem calor. E a segunda é filha da caridade e nos abrasa. A primeira consiste no conhecimento e a segunda na afeição. Pela primeira, conhecemos que nada somos, e esse conhecimento tomamo-lo de nós mesmos e de nossa própria miséria e enfermidade. Pela segunda, calcamos aos pés a glória do mundo e aprendemos-la daquele que se aniquilou a si mesmo e que fugiu quando procuraram para elevá-lo à glória da realeza, e que, em vez de fugir, ofereceu-se voluntariamente quando procuram para crucificá-lo e mergulhá-lo em um abismo de opróbrios e ignomínias. Se perguntardes por que Deus considerou antes a humildade da Santíssima Virgem que a sua pureza e suas outras virtudes, se todas nelas se achavam em grau elevadíssimo, responder-vos-á São Alberto Magno com Santo Agostinho, que considerou antes a sua humildade, porque ele era mais agradável que sua pureza. A virgindade é muito louvável, diz São Bernardo, mas a humildade é necessária. Aquela é de conselho, e esta de mandamento. Aquela é a virgindade de conselho, a humildade é de mandamento. Podeis ser salvos sem a virgindade, mas sem a humildade não há salvação. Sem a humildade de Maria, ouso dizer que não teria sido agradável a Deus a sua virgindade. Se Maria não fosse humilde, o Espírito Santo não teria descido a ela. E se não houvesse descido a ela, ela não seria a mãe de Deus. Ela agradou a Deus pela virgindade, mas concebeu o Filho de Deus pela humildade, donde é necessário concluir que foi a humildade que tornou sua virgindade agradável à divina majestade. Então, primeiramente, eu achei muito interessante essa divisão que São Bernardo faz em duas espécies de humildade. A primeira, a gente reconhece que a gente é pequeno, que somos pecadores, que não somos nada. Então, é uma humildade de conhecimento. Mas a segunda é uma humildade de afeição. O que significa isso? Por essa forma de humildade, a gente simplesmente busca tirar a nossa glória deste mundo. A gente busca se aniquilar, a gente busca vencer nós mesmos, a gente busca fazer com que Cristo cresça em nós e que nós diminuamos. Então a gente tem uma afeição, por isso. Não é só um conhecimento de que somos pecadores, mas é uma afeição por aniquilar a nós mesmos. Achei muito bonita essa diferença que ele faz da humildade. E Maria é humilde nesse sentido, ela aniquila a si mesma, ela dá o seu próprio filho a nós para que nos salvasse. E depois acho também muito interessante o que ele fala sobre a questão de que a humildade de Maria agradou mais a Deus do que a sua virgindade. Na verdade, foi a humildade de Maria que fez com que ela pudesse conceber do Espírito Santo. Então não foi a sua virgindade em si. A virgindade ela é um conselho, mas você pode ser salvo sem ela. Já a humildade não pode, a falta de humildade faz com que nós sejamos condenados. A soberba é o pecado do diabo. A soberba é o desejo daquele que quer ser como Deus, aquele que não reconhece sua fragilidade, sua pequenez. Então aquele que não é humilde não pode ser salvo. Olha que forte isso, né? Então a gente tem Maria para se inspirar. A gente tem Maria para nos espelharmos. Ela foi humilde, por isso ela concebeu o Espírito do Espírito Santo. Nós precisamos ser humildes como a Virgem Maria. Precisamos aprender
a buscar a humildade. Não uma humildade de aparências, mas uma humildade verdadeira, de aniquilar a nós mesmos. A humildade por afeição. Uma humildade que a gente queira morrer para este mundo e viver para Cristo. Porque é isso que vai nos dar a salvação. Esse é o grande ponto. Se formos humildes, se formos capazes de reconhecer nossas fraquezas, seremos salvos. Então olha que grande ensinamento a Virgem Maria nos dá. Um ensinamento de que é através da humildade que alcançamos Cristo. Não há outro caminho. As outras virtudes agradam a Deus, mas não são elas que nos salvam. É a nossa humildade, a nossa capacidade de reconhecer a nossa pequenez, assim como a Virgem Maria fez. Então é isso, e nesse momento fiquemos com as orações. Salve Maria! Nesta segunda semana nós rezaremos as seguintes orações: a Ladainha do Espírito Santo, a Ave Maris Stella e o Rosário, ou pelo menos um Santo Terço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Jesus Cristo, tem piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouve-nos. Espírito Paráclito, atende-nos. Deus Pai dos céus, tem piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tem piedade de nós. Deus Espírito Santo, tem piedade de nós. Santíssima Trindade, que és um só Deus, tem piedade de nós. Espírito da verdade, tem piedade de nós. Espírito da sabedoria, tem piedade de nós. Espírito da inteligência, tem piedade de nós. Espírito da fortaleza, tem piedade de nós. Espírito da piedade, tem piedade de nós. Espírito do bom conselho, tem piedade de nós. Espírito da ciência, tem piedade de nós. Espírito do santo temor, tem piedade de nós. Espírito da caridade, tem piedade de nós. Espírito da alegria, tem piedade de nós. Espírito da paz, tem piedade de nós. Espírito das virtudes, tem piedade de nós. Espírito de toda a graça, tem piedade de nós. Espírito da adoção dos filhos de Deus, tem piedade de nós. Purificador das nossas almas, tem piedade de nós. Santificador e guia da Igreja Católica, tem piedade de nós. Distribuidor dos dons celestes, tem piedade de nós. Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tem piedade de nós. Doçura dos que começam a te servir, tem piedade de nós. Coroa dos perfeitos, tem piedade de nós. Alegria dos anjos, tem piedade de nós. Luz dos patriarcas, tem piedade de nós. Inspiração dos profetas, tem piedade de nós. Palavra e sabedoria dos apóstolos, tem piedade de nós. Vitória dos mártires, tem piedade de nós. Ciência dos confessores, tem piedade de nós. Pureza das virgens, tem piedade de nós. Unção de todos os santos, tem piedade de nós. Seja-nos propício, perdoa-nos, Senhor. Seja-nos propício, atende-nos, Senhor. De todo pecado, livra-nos, Senhor. De todas as tentações e ciladas do demônio, livra-nos, Senhor. De toda presunção e desesperação, livra-nos, Senhor. Do ataque à verdade conhecida, livra-nos, Senhor. Da inveja da graça fraterna, livra-nos, Senhor. De toda obstinação e impenitência, livra-nos, Senhor. De toda negligência e tepor do espírito, livra-nos, Senhor. De toda impureza da mente e do corpo, livra-nos, Senhor. De todas as heresias e erros, livra-nos, Senhor. De todo o mau espírito, livra-nos, Senhor. Da morte má e eterna, livra-nos, Senhor. Pela tua eterna procedência do Pai e do Filho, livra-nos, Senhor. Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livra-nos, Senhor. Pela tua descida sobre Jesus Cristo batizado, livra-nos, Senhor. Pela tua santa aparição na transfiguração do Senhor, livra-nos, Senhor. Pela tua vinda sobre os discípulos do Senhor, livra-nos, Senhor. No dia do juízo, livra-nos, Senhor. Ainda que pecadores, nós te rogamos, ouve-nos. Para que nos perdoes, nós te rogamos, ouve-nos. Para que te dignes vivificar e santificar todos os membros da Igreja, nós te rogamos, ouve-nos. Para que te dignes conceder-nos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração, nós te rogamos, ouve-nos. Para que te dignes inspirar nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade, nós te rogamos, ouve-nos. Para que te dignes criar em nós um espírito novo e um coração puro, nós te rogamos, ouve-nos. Para que te dignes conceder-nos verdadeira paz e tranquilidade no coração, nós te rogamos, ouve-nos. Para que te dignes fazer-nos dignos e fortes,
para suportar as perseguições pela justiça, nós te rogamos, ouve-nos. Para que te dignes confirmar-nos em tua graça, nós te rogamos, ouve-nos. Para que te dignes receber-nos no número dos teus eleitos, nós te rogamos, ouve-nos. Para que te dignes ouvir-nos, nós te rogamos, ouve-nos. Espírito de Deus, nós te rogamos, ouve-nos. Cordeiro de Deus que tiras os pecados do mundo, envia-nos o Espírito Santo. Cordeiro de Deus que tiras os pecados do mundo, manda-nos o Espírito prometido do Pai. Cordeiro de Deus que tiras os pecados do mundo, dá-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouve-nos. Espírito Consolador, atende-nos. Envia o teu Espírito e tudo será criado, e renovarás a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste o coração de teus fiéis com a luz do Espírito Santo, concede-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre as tuas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oração Ave Maris Stella. Ave do mar estrela, de Deus mãe bela, sempre virgem da morada, celeste feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo Gabriel a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia. De tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta que és mãe, fazendo que os rogos do povo teu ouça aquele que nascendo por nós quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e brandura. Dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneramos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos aos três um louvor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.